E hoje eu quero falar sobre um tema que eu amo demais. Eu quero falar sobre o amor, porém, eu quero tratar do amor de uma forma que, pelas circunstâncias da vida, pelas coisas que nos acontecem, a gente vai esquecendo essa forma de amar. Mas hoje eu venho lembrá-lo de uma forma de amar que somente Cristo amou. E para amarmos dessa forma, precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Bora lá. Graças e paz, queridos, bem-vindos ao Devocional Pregai. Nós estamos lendo o Evangelho de Cristo Jesus, segundo escreveu Lucas. Amém? E hoje é dia de lermos os capítulos 6 e 7. E eu quero falar sobre uma forma única de demonstrar amor. Somente Cristo Jesus conseguiu demonstrar amor dessa forma. E nós temos que ser imitadores de Cristo Jesus. Olha o que diz o texto no capítulo 6, versículo 27 ao 36. Diz assim a palavra do Senhor: mas a vocês que me ouvem, eu digo: amem os seus inimigos e façam o bem a quem os odeia. Abençoem quem os amaldiçoa. Orem por quem os maltrata. Se alguém lhe der um tapa na face, ofereça também a outra. Se alguém exigir de você a roupa do corpo, deixe que leve também a capa. Dê a quem pedir, e quando tomarem suas coisas, não tente recuperá-las. Façam aos outros o que vocês desejam que eles lhes façam. Se vocês amam apenas aqueles que os amam, que mérito tem? Até os pecadores amam quem os ama. E se fazem o bem apenas aos que fazem o bem a vocês, que mérito tem? Até os pecadores agem desse modo. E se emprestam dinheiro apenas aos que podem devolver, que mérito tem? Até os pecadores emprestam a outros pecadores na expectativa de receber tudo de volta. Portanto, amem os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles sem esperar nada de volta. Então a recompensa que receberão no céu será grande e estarão agindo de fato como filhos do Altíssimo, pois ele é bondoso até mesmo com os ingratos e perversos. Sejam misericordiosos, assim como seu Pai é misericordioso. Amém? E eu costumo dizer muito sobre isso. Converso demais com os meus irmãos falando sobre isso. Porque se eu faço o bem somente aquelas pessoas que me fazem o bem, as pessoas que me amam, que mérito que eu tenho nisso? Nós não temos mérito algum. Porém, quando nós fazemos o bem para aquelas pessoas que nos perseguem, o nome do Senhor, ele é glorificado, porque as pessoas não observarão mais quem nós somos, não observarão mais o pastor Everton, não observarão mais você, mas elas enxergarão Cristo Jesus na sua vida, elas enxergarão o Espírito Santo de Deus através de você. E é por isso que é extremamente importante fazer o bem para aqueles que nos perseguem. Amém? Olha só, dando continuidade no texto, o texto vai nos ensinar sobre não julgar ninguém. Nós não temos esse direito. Eu sempre friso isso. Nós julgamos causas, não pessoas. Amém? Olha só o que o texto vai dizer no mesmo capítulo 6 do livro de Lucas, do versículo 37 ao versículo 42. A palavra do Senhor vai dizer assim: ó, não julguem e não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem e receberão. Sua dádiva lhes tornará em boa medida, compactada, sacudida para caber mais, transbordante e derramada sobre vocês. O padrão de medida que adotarem será usado para medi-los. Jesus deu ainda a seguinte ilustração: é possível um cego guiar outro cego? Não. Cairão os dois num buraco? Os discípulos não são maiores que seu mestre, mas o aluno bem instruído será como o mestre. Por que você se preocupa com o cisco no olho do seu amigo enquanto há um tronco em seu próprio olho? Como pode dizer, amigo, deixe-me ajudá-lo a tirar o cisco do seu olho, se não consegue ver o tronco em seu próprio olho? Hipócrita, primeiro livre-se do tronco em seu próprio olho, então você verá o suficiente para tirar
o cisco do olho do seu amigo. Amém? Olha só, a palavra do Senhor vai dizer que conforme nós julgamos, assim seremos julgados. Na mesma medida em que medirmos, seremos medidos também. Então, se nós queremos alcançar a misericórdia, teremos que ser misericordiosos. É simples assim. Porque às vezes a gente quer ajudar os nossos irmãos, a gente quer aconselhar, nós queremos fazer tantas coisas, na verdade, quando na verdade quem está precisando de uma ajuda, de um socorro, somos nós. Nós conseguimos enxergar, por exemplo, os defeitos dos nossos irmãos e queremos ajudar os nossos irmãos. Porém, não conseguimos enxergar o quanto somos defeituosos, o quanto temos falhas. Precisamos melhorar isso em nós, para que assim nós possamos ajudar os nossos irmãos. E dando continuidade, no mesmo capítulo 6, do versículo 43 ao versículo 45, a palavra do Senhor vai dizer assim, ó, uma árvore boa não produz frutos ruins, e uma árvore ruim não produz frutos bons. Uma árvore é identificada por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de arbustos espinhosos. A pessoa boa tira coisas boas do tesouro de um coração bom, e a pessoa má tira coisas más do tesouro de um coração mau, pois a boca fala do que o coração está cheio. E daí eu te pergunto, o que é que a sua boca está falando? Porque se você não consegue dizer coisas boas, tome cuidado. Talvez o seu coração ele está ruim. E por isso a sua boca não consegue falar sobre coisas boas. E precisamos nos alertar quanto a isso. O que nós estamos falando? O que nós estamos observando? Se a boca só fala aquilo que o coração está cheio, como é que está o nosso coração? Nós conseguimos identificar como está o nosso coração através daquilo que a nossa boca fala. Amém? Olha só que interessante. No capítulo 7, a fé de um oficial romano. Eu quero falar sobre isso, que também está ligado às nossas atitudes, ligado com o que falamos, com o modo que nós nos comportamos. A palavra do Senhor vai dizer que um oficial romano, ele vai ao encontro de Jesus. E o pedido desse oficial romano é simples. Senhor, tem um servo meu necessitando de uma cura. E Jesus, ele até se compadece a ir à casa deste oficial romano. Só que olha só como é que está o coração dele através do que ele fala. O coração dele está cheio de fé. Porque ele diz para Jesus assim: Senhor, os meus servos, eles fazem o que eu falo. Se eu falar, vai, eles vão. Se eu falar, vem, eles vêm. Eu tenho certeza que o Senhor nem precisa ir até minha casa, até porque eu não sou digno de recebê-lo dentro do meu lar. Mas se o Senhor quiser, com apenas uma palavra, eu tenho certeza, eu tenho fé, eu acredito, eu creio que o meu servo será curado. E Jesus, ele fica admirado com a fé daquele oficial romano, ao ponto de dizer que ainda não tinha visto tamanha fé. E através daquele ato de fé, Jesus cura o servo daquele oficial romano. Amém? Sabe o que ele fez? Ele falou daquilo que o coração dele estava cheio. Este oficial romano estava cheio de fé. Ele acreditava que Jesus poderia curar o seu servo. E assim foi feito, conforme a fé deste oficial. Amém? Que nós possamos proferir, falar coisas boas, exercer coisas boas, porque o nosso coração, em nome de Jesus, está cheio de coisas boas. Amém? Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.